Bom dia, boa tarde, boa noite, quarentenas e quarentenas. Vocês estão bonzinhos? Então, todo mundo pegando o livro aí na página 52 e acompanhando a correção. Vamos lá. Após atritar vigorosamente um balão de borracha nos cabelos e afastá-los alguns centímetros, uma pessoa observou o que está na foto abaixo. O que está na foto? O cabelo foi atraído pelo balão, né? Aí vamos lá, pergunta. Qual é a explicação científica para os cabelos serem atraídos pelo balão? A explicação científica é o seguinte, que a eletrização por atrito, os corpos ficam com cargas opostas. Se os corpos ficam com carga oposta, os opostos se atraem. Logo, tá ok. O cabelo pode tranquilamente ser atraído pelo balão, certo? Porque ficaram com cargas elétricas opostas. Segunda questão. Algumas marcas de biscoitos salgados são comercializadas em pacotes com poucas unidades e embalagens de plástico. A gente fica pensando que é por causa da economia, né? Ao abrir algumas dessas embalagens, é comum pequenos pedaços de plásticos rasgados grudarem na mão da pessoa. Propõe uma explicação para esse acontecimento. Bem, pessoal, a resposta da segunda questão é a mesma da primeira questão. Quando vocês estão abrindo um pacote de biscoito, sua mão está atritando com a embalagem. Daí, quando você atrita algo, os dois corpos vão ficar com cargas elétricas opostas. A mão vai ficar com a carga elétrica de um valor, um sinal, e a embalagem com outro sinal. Daí, os pedaços de plástico podem ser atraídos pela mão. Vamos para a terceira questão. Duas esferas de plástico de diâmetro 1 cm foram penduradas a 3 cm de distância entre elas, usando um fio isolante como mostra o desenho. Então está aqui, 3 cm de distância, cada uma tem 1 cm de diâmetro. Separadamente, cada uma delas foi atritada em um pedaço de tecido de lã. Beleza. Vão ficar com carga oposta do tecido de lã. As cargas elétricas adquiridas pelas esferas têm sinais iguais ou diferentes? Aí elas vão ter sinais iguais, né? Elas vão ter sinais iguais, já que elas foram atritadas com lã, elas vão ficar com cargas opostas da lã. Logo, as duas vão ficar com cargas iguais. Letra B. Faça um desenho que esboça a situação do experimento logo após as esferas serem atritadas na lã. Como eu não fiz o desenho fora, eu vou explicar para vocês como é o desenho. As bolas, como elas têm sinais iguais, elas vão se afastar. Então vocês vão desenhar a bola pendurada para cá, ó, para cá, e a outra para cá, já que as duas elas vão se repelir, elas vão se afastar. Então cada uma vai ficar inclinada para o lado oposto, ok? Letra C. Como se chama o processo que fez com que elas adquirissem carga elétrica? Eletrização por atrito. Eletrização por atrito, e eu falei na questão. A questão tá bem clara aqui. Cada uma delas foi atritada, então está na própria questão a resposta. Quarta questão. Um bastão de vidro foi eletrizado por atrito com um pedaço de tecido de seda. Uma pequena esfera plástica A foi eletrizada por contato com esse bastão. Um bastão de borracha rígida foi eletrizado por atrito por outro pedaço de tecido de seda. Uma pequena esfera plástica B foi eletrizada por contato com esse bastão. Consulta as informações necessárias do capítulo e responda. As forças entre A e B é de atração ou repulsão? Por quê? Bem, pessoal, vocês devem, para responder essa questão, devem retornar à página 40 do livro. Está lá na página 40 a resolução da questão, certo? Então, na página 40, afirma o seguinte: quando você atrita um bastão de vidro com um pedaço de lã, o bastão fica com carga elétrica positiva e a lã negativa. E na figura B, está afirmando que quando você atrita um bastão de borracha, o bastão adquire carga elétrica negativa e a lã adquire carga elétrica positiva, certo? Como ele mandou a gente consultar o texto, né? Mandou consultar o texto, as informações do texto, já disse para vocês onde é, página 40, já dei a dica para vocês, a gente pode resolver isso. Então, se o bastão de vidro com a lã fica positivo, o bastão fica positivo, lã negativa, bastão de borracha fica negativo e a lã positiva, eles vão ter uma força de atração, já que vão ficar com cargas elétricas opostas. Os opostos se atraem. E o porquê eu já disse, a resposta na página 40. Bastão
de vidro com lã, bastão positivo, lã negativa. Bastão de borracha com lã, bastão negativo e a lã positiva. Quinta questão, pessoal. Em um experimento escolar, um grupo de estudantes construiu o seguinte dispositivo denominado eletroscópio. Está aqui a esfera de metal, bem fixada para remover qualquer sujeira ou oxidação. Pode ser um puxador de gaveta metálico, uma rolha de cortiça, aquela que vem nas garrafas de vinho, recorte de folha de papel alumínio dobrado ao meio e pendurado no arame. E um arame de metal também é bem fixado para estar isento de sujeira ou oxidação, para oxidar e enferrujar, já falei para vocês. Então, um bastão de vidro foi eletrizado por atrito com um pedaço de lã. A seguir, o bastão foi encostado na parte de cima do eletroscópio, o que fez com que as metades do pedaço de papel de alumínio se afastassem, como mostra a figura abaixo. Olha só a figura aqui, ó, diferente da figura cá em cima. Eles estavam juntinhos. Quando colocou lá, ele se afastou. Pronto. Letra A. Os metais são condutores ou isolantes elétricos? É óbvio que os metais são condutores elétricos. Letra B. Tendo em mente sua resposta à pergunta anterior, explique por que as metades da folha de papel de alumínio se afastaram. Lembram da questão número 4, quando o bastão atritado com a lã, o bastão de vidro, fica com carga elétrica positiva. Logo, as folhas, a parte do papel alumínio, o pedaço do papel alumínio, também vai ficar com carga elétrica positiva. E os opostos se atraem, mas os iguais se repelem. Daí, por isso que ele se afastou. Letra C. Se um fio terra for ligado à parte metálica do eletroscópio, o que acontecerá com as metades da folha de papel alumínio? Eles vão ficar parados, vão ficar juntinhos, do jeito que estavam antes de tocar com o bastão de vidro. Por quê? Porque vai ficar neutro, vai trazer elétrons do solo para o corpo eletrizado positivamente. Lembrando, o corpo positivo é falta de elétrons. Então os elétrons vão vir do solo e vão deixar o corpo eletricamente neutro. Vamos para a sexta questão. Durante a reforma de um prédio, o grosso fio de metal que liga um para-raios ao solo foi cortado. Explique por que isso tornará esse dispositivo ineficiente na proteção contra raios. Porque o raio ele quer o menor caminho para chegar ao solo e ele vai atingir a ponta do para-raio. Daí, o raio vai ser conduzido diretamente para o solo através desse fio ou uma corrente. Se ele for cortado, ele não vai ser conduzido para o solo, ele vai se espalhar pela superfície do prédio e vai ser ineficiente, pode causar incêndio. Sétima questão. Quando o técnico que faz manutenção de computadores vai tocar em algum componente interno do aparelho que está desligado e desconectado da tomada, ele primeiro encosta firmemente as mãos na carcaça metálica do aparelho para só então tocar no componente eletrônico. Caso contrário, há o risco de danificar tal componente. Letra A. O que poderia danificar o componente? Uma descarga elétrica que pudesse ser proveniente da mão do técnico. Então, poderia queimar o dispositivo. Daí ele vai e encosta a mão na fonte para deixar a mão neutra. Letra B. Por que o procedimento adotado pelo técnico evitou dano? Eu sem querer respondi na letra A, porque ele vai deixar o corpo neutro quando tocar na fonte. Oitava questão. Leia com atenção a tira do gato Garfield mostrada abaixo e analise as alternativas que seguem. Vamos lá, no livro a figura tá melhor, então vou ler pelo livro. Esfrega, 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 adoro carpetes de lã. Aí esfrega, 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 e ele chega no dono e topa no dono, dá choque no cachorro também. Então vamos lá. Primeiro aí, Garfield, ao esfregar suas patas no carpete de lã, adquire carga elétrica. Esse processo é conhecido como eletrização por atrito, já que ele estava esfregando, né? Esfrega, esfrega. Garfield, ao esfregar suas patas no carpete de lã, adquire carga elétrica. Esse processo é conhecido como eletrização por indução. Não, eu falei para vocês que indução não é esfregar, atrito é esfregar. Segundo aí, tá falso. Terceira afirmação. O estalo e a eventual faísca que Garfield pode provocar ao encostar em outros corpos são devidos à movimentação da carga acumulada no corpo do gato, que é transferida do seu corpo para os outros corpos. Essa terceira afirmativa está correta. Resposta letra D. Letra D a resposta.
da 8ª questão. E a partir da 9ª questão precisa usar a tabela periódica. Então vocês vão na página 48, vocês vão na página 48 e consultem a tabela periódica na página 48 para poder resolver essas questões. 9ª questão. Tudo ao nosso redor é formado por átomos de elementos químicos. Quais são as partículas que formam um átomo? Prótons, nêutrons e elétrons. Letra B. Como se conceitua atualmente um elemento químico? Um elemento químico é o conjunto de átomos que possuem o mesmo número atômico. 10ª questão. Os métodos utilizam átomos de cobalto no diagnóstico de problemas no metabolismo da vitamina B12. Pesquise qual é o nome do elemento químico do símbolo CO. Epa, já disse, cobalto. Letra B. Explica o significado do número 27 que aparece em 57 em cima, 27 embaixo do cobalto. O 27 embaixo é o número atômico. É o mesmo número de prótons. Letra C. Explique o significado do número 57 que aparece em cima do cobalto, 57 e 27. É o número da massa, que é o número de prótons mais o número de nêutrons. 11ª questão. Um átomo muito importante para a saúde humana apresenta um núcleo com 11 prótons e 12 nêutrons. Qual é o seu número atômico? O número atômico é o número de prótons. Letra B. Qual é o seu número de massa? É só somar o número de prótons com o número de nêutrons. 11 mais 12, 23. Após consultar a tabela periódica, apresente o átomo em questão escrevendo seu símbolo acompanhado do número atômico e o número de massa. É o sódio, Na, viu? Sódio. 23 em cima e 11 embaixo, aqui, ó, igual o 57 e 27 CO. Então, o 23 fica em cima, o 11 fica embaixo e o Na na frente. Questão 12. Em 1986, um acidente nuclear muito grave aconteceu na usina nuclear de Chernobyl, na Ucrânia. Tal acidente liberou vários átomos perigosos na atmosfera, entre os quais 938Sr, 131,53I e 137 55CS, ou Césio 137. Quantos prótons e quantos nêutrons possui cada um desses átomos? É só a gente subtrair. Os prótons estão aqui embaixo, 38, 53 e 55. Vou abrir a calculadora para fazer a conta rapidinha para a gente fazer, né? Então, os prótons, vamos lá, do primeiro, 38. Ele quer saber o número de nêutrons, então vai ser 90 menos 38, vai dar 52 aqui, ó, no primeiro. No segundo, vai ser 131 menos 53, vai dar 78 nêutrons. E por último, o 137 menos 55 vai dar 82 nêutrons. Questão 13. Copie as frases em seu caderno e complemente-as para que fique correto. Na tabela periódica, os elementos são colocados em ordem crescente de... As linhas horizontais são denominadas e as colunas verticais são chamadas de ou de. Então, vamos lá. Os elementos que são colocados em ordem crescente de número atômico, certo? E as linhas horizontais são chamadas de período e as verticais são chamadas de famílias ou grupos, certo? Está respondida a 13ª. Vamos para a 14ª. Consultando a tabela periódica, localize o grupo que pertence os elementos químicos que têm os seguintes símbolos. Grupos, vocês estão ligados que são na vertical. Então vamos lá, letra A, eu já dei uma olhada aqui, letra A, grupo 18, vocês vão contar lá, grupo 18. Letra B, grupo 17. Letra C, grupo 1. Letra D, grupo 14. Letra D, o grupo 14. Letra E, grupo 2. Letra F, grupo 16. Letra G, grupo 15 e letra H, grupo 13. Na quinta questão, consultando a tabela periódica, escreva em seu caderno o nome dos elementos envolvidos na questão anterior. Então vamos lá em ordem aí, eu também já anotei aqui, para a gente fazer, é lógico, né? Então, ó, letra A, hélio, neônio, argônio. Letra B, flúor, cloro,
e bromo. Letra C, lítio, sódio, potássio. Letra D, carbono, estanho, chumbo. Letra E, magnésio, cálcio e bário. Letra F, oxigênio, enxofre e selênio. Letra G, nitrogênio, fósforo e arsênio. E letra H, boro, alumínio e galho. São aí os elementos envolvidos na 14ª questão. E até a semana que vem com o próximo conteúdo, pessoal.